Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos mencionar sobre o SPF, ok? Que foi justamente o protocolo de roteamento que nós utilizamos para o nosso laboratório relacionado a QoS, ok? Então eu vou mostrar princípios de configuração de SPF, ok? Referenciando a área e a máscara, que é justamente específico para a certificação CCNA, ok? Então, alguns conceitos que nós vamos ver aqui, ele está mais voltado para a CCNA, legal? E mostrar alguns recursos relacionados a debug do SPF, ou seja, alguns debugs, né, relacionados a hello, a update de LSA, ok? Então, alguns comandos de debug. Nós não vamos ver todos os comandos de debug, né? Somente para mostrar o que acontece dentro do protocolo de roteamento, ok? Então, nós temos aqui o nosso roteador 1760, ok? Na qual ele está aqui na borda, ok? E o que nós vamos trabalhar em cima disso? Como que eu devo configurar o SPF para esse equipamento? Okay? Então, o SPF é um protocolo dinâmico no qual ele anuncia as suas redes que estão diretamente conectadas. Okay? Então, para esse laboratório, eu fiz o quê? Eu divulguei as minhas redes diretamente conectadas ao meu R1, ok? Para que os outros roteadores saibam que essa rede existe, ok? Aí aqui eu vou acessar o meu outro equipamento. Então, aqui o SPF já está trabalhando, ou seja, ele já está operacional, ok? Aí, o que acontece? Eu vou fazer a configuração de SPF para essa minha topologia, para mostrar para vocês como que funciona. Ou seja, nós vamos anunciar as redes então diretamente conectada ao meu R1. Como que eu devo fazer isso? Eu vou entrar dentro do meu protocolo de roteamento, ou seja, específico de OSPF, ok? Então aqui eu tenho alguns protocolos, né? Então BGP, EIGRP, o SPF, RIP, então a gente vai configurar o SPF. E ele, obrigatoriamente, ele exige que você crie um ID para esse processo dentro do roteador. Então eu vou colocar como sendo o ID 1. Agora eu vou anunciar as minhas redes. De que forma que eu faço isso? É colocando network e a rede que eu quero anunciar que está diretamente conectada ao meu roteador. Ou seja, eu vou anunciar a rede 172.16.0.0, ok? Que é justamente essa minha rede, né? Com a máscara Coringa. Então, para o SPF, nós devemos configurar a máscara Coringa. O que é a máscara Coringa? É a máscara invertida do padrão que nós utilizamos, né? Aí vocês podem falar, mas se eu configurar na padrão vai funcionar? Na verdade funciona, pessoal. Por quê? Porque o próprio iOS ele faz essa conversão dessa máscara padrão para a máscara Coringa. Porém, para estudo do CCNA, para prova de certificação, a Cisco exige que você saiba a máscara Coringa. Okay? Então, nós devemos, né, aprender, e a gente vai ver isso no post, como que se trabalha com a máscara Coringa. Então, aqui como é uma máscara /30, eu vou colocar como sendo 0.0.0.3. Ok? E aí, é uma coisa que ele exige, o protocolo SPF, em qual área nós vamos trabalhar. Nesse momento, a gente vai ter apenas uma área.
né? Nós não vamos trabalhar, e nem vou mostrar aqui para vocês nesse momento, trabalhando com multi-áreas, né? Então a gente vai trabalhar com a área 0, que é a famosa área de backbone, que é chamada no SPF. Okay? Aí eu vou configurar a rede conectada à minha serial 1/1, ok? Então, aqui eu vou colocar para vocês essa máscara para mostrar que ele vai aceitar, ok? E vou configurar a rede que está na minha interface F0/0, ok? Área 0, correto? Então, eu fiz a configuração de USPF para esse roteador, ou seja, esse roteador ele vai anunciar para os meus vizinhos, ou seja, para os meus roteadores que estão conversando o SPF nessa mesma área, essas redes, ou seja, o meu roteador R1, correto? Ele pertence a essas redes fisicamente conectada e ele vai anunciar para os seus vizinhos, correto? Então, pessoal, nesse momento eu já estou com as 3 redes diretamente configuradas no meu roteador R1, ok? Aí, o que eu vou mostrar para vocês é justamente o que? Como que está a configuração do USPF. Legal? Então aqui eu tenho as 3 redes que eu configurei, correto? Todas para a área 0. E esse comando, default information, é um comando que eu não vou detalhar muito, mas ele é especificamente para quê? Para que forneça uma rota default, né, para todos os meus vizinhos diretamente conectados a mim e os próprios que pertencem a essa mesma área que recebam uma rota default. Isso eu fiz, pessoal, para facilitar em relação ao acesso à internet para essas redes, né, que estão com computadores conectados. Então vocês podem observar aqui, ó, essa rede default aqui que foi informada através do R1, ok? Então é uma rota default que eu consigo inserir. Tem outros princípios, outras informações, porém a gente não vai trabalhar em cima disso nessa videoaula, correto? Então, a partir do momento que eu fiz essa divulgação dessas redes, né, e os meus vizinhos já estão também configurados para esse OSPF e pertencendo também à área 0, né, então todas as redes do R3 conectadas nele próprio, né, diretamente conectados, foram anunciados. Portanto, eu consigo visualizar, ou seja, quem são os meus vizinhos do SPF, correto? Então aqui eu tenho os meus vizinhos diretamente conectados. O que seria esses vizinhos? Ou seja, o meu roteador, né, conectado para esses 2 roteadores, ok? Através dessas interfaces físicas. Ou seja, esses vizinhos meus, eles estão configurados com o SPF e estão trocando informações de tabela de roteamento com o meu R1, ok? Então, esses 2 roteadores estão mandando mensagens, ou seja, atualizações, rotas que não estejam mais na tabela ou anúncios que são recebidos de outros roteadores são divulgados através desse roteador, ok? E aqui eu posso ver a minha tabela de roteamento apontando algumas redes que eu aprendi via o SPF, correto? Então, se a gente observar aqui no laboratório,
ou seja, R1, ele está prendendo essa rede 04, ok, que está aqui, através de duas rotas, né? Então, eu aprendo tanto através desse, como através desse circuito, ok? E no momento aqui, eu tenho as duas 20.1, 21.1 e 20.1. Por quê? Porque o SPF ele pega o maior endereço IP dos roteadores que pertencem a essa rede, né, para fazer essa divulgação. Então, por isso que a gente vê aqui, através dos hellos, que eu sempre recebo desse 21 e do 21.1. Por quê? Porque esses endereços são os endereços maiores dentro dos meus roteadores configurados. Por quê? Porque eu não tenho loopback, né? É um outro conceito que eu também não vou entrar em detalhe. Correto? Agora, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês é justamente os LSA, né? Que é o princípio de esse SLA ele é divulgado dentro da rede quando você tem alterações, né, dentro do ambiente que está rodando o SPF, né? Então, o que vai acontecer? Eu estou nesse R3, correto? E nesse R1. Eu vou entrar no R3 e vou derrubar esse circuito. Ou seja, R1 ele tem que receber atualizações na sua tabela de roteamento informando que esse circuito caiu, correto? Então, vamos trazer para cá. Eu vou entrar na interface serial, correto? E aqui, para a gente ficar com um log um pouquinho melhor, eu vou só fazer e outra coisa que eu era justamente o que? Fazer o log não aparecer constantemente na minha console, ok? Eu vou bufferizar para depois visualizar essas informações, correto? Então eu vou pôr aqui debug IP USPF events, ok? Então, a partir do momento que essa interface aparecer para mim como shut, vocês podem visualizar aqui, ó, que eu estou recebendo update, ou seja, um LSA de update de que aquela rota ela não existe mais, ou seja, aquela rede eu preciso deletar da minha tabela de roteamento, correto? Então, e agora eu vou subir novamente para vocês verem que também eu recebo update daquela rede que está novamente operacional. Então aqui eu vou dar um debug all novamente para que a gente consiga visualizar essas informações. Então, no momento que eu coloquei aquele circuito como down, esse roteador ele recebeu um update. Um update vindo de quem? Do 21, né? Que foi do meu R2. Então ele automaticamente já conseguiu mandar essa informação antes do meu R3, né? Para que isso? Para que eu atualize a minha tabela de rotas métricas idênticas, ou seja, eu estou com essas duas rotas sendo aprendida por dois caminhos. Okay? Então, se um circuito cair, vamos dizer, você consegue ainda chegar nessa rede através de outro circuito, correto? E aqui, agora, o que nós vamos observar, que eu quero mostrar para vocês, é justamente o que? O que acontece dentro do protocolo de roteamento. Então, eu consigo visualizar através de comandos de debug do SPF, né? Eu tenho alguns debugs aqui, porém a gente só vai visualizar dois comandos de debug em cima de SPF,
ok? O primeiro que nós vamos ver aqui é em cima de pacote hello. Como vocês podem visualizar no post, o pacote de hello é o quê? É dizer para o meu vizinho que eu estou vivo, ou seja, as redes que estão aqui, eu estou anunciando para os meus vizinhos. Então é como se fosse uma informação: olha, vizinho, eu tenho essas redes. Olha, vizinho, eu tenho essas redes, ok? Então aqui eu vou visualizar através do debug o que está acontecendo com o meu roteador R1. Ou seja, vou deixar passar algumas informações para a gente parar esse processo e mostrar para vocês esses status, né? O que está acontecendo dentro do protocolo de roteamento, o que está se conversando entre eles, ok? Então aqui eu dei debug IP USPF hello. Então agora eu vou desabilitar todos os debugs, ok? Então aqui, pessoal, o que a gente pode observar? Eu estou mandando hello, né? Sempre o SPF ele vai mandar essas informações através de um endereço multicast. Isso daí é uma característica do protocolo, ok? E sempre ele vai mandar para esse endereço IP, que é 224.0.0.5. Então aqui eu tenho informações de hello sendo encaminhada para todas as minhas interfaces físicas. Tem uma coisa interessante aqui que eu não configurei, mas a gente vai conferir só para a gente visualizar. A fast 0/0 minha é justamente a minha interface que está apontando. Nesse caso aqui, ela está apontando para a internet, mas ela poderia estar apontando para a minha rede LAN. Okay? Porém, para a minha rede LAN ou para essa interface internet, para que eu vou ficar divulgando esses pacotes de hello? Eu não preciso. Por quê? Porque o meu vizinho ele não vai entender essa informação. Ou seja, eu posso minimizar, né, essas informações de ficar toda vez encaminhando pacotes de hello para essa interface. Ou seja, eu faço melhor a performance da minha rede, não mandando informação que não é necessária, né? A gente vai configurar para fazer isso. E aqui eu estou recebendo também pacotes hello dos meus vizinhos, ok? Então da rede 21.1, que é o meu R3, e 20.1, que é o meu R2, né? Aqui, novamente, mandando hello e recebendo o hello, ok? Sempre eu vou mandar os hellos, né, para os meus vizinhos e todas as interfaces que estão diretamente conectadas, ok? E sempre eu vou receber hello das minhas interfaces diretamente conectadas, na qual existe o protocolo de roteamento USPF rodando. Então eu recebo somente por essas duas interfaces. Por quê? Porque a minha fast não tem ninguém mandando pacote hello. Então, vamos configurar aqui para que essa interface fast ela não divulgue essas informações, ok? Por quê? Porque não é necessário. Como que eu faço isso? Eu faço um passive interface para que dentro do meu protocolo de roteamento ele não divulgue essas informações de hello. Então eu ponho um passive interface 0/0, ok? Então eu configurei e novamente eu vou habilitar o meu debug. Então OSPF hello. Então vou deixar rodar um pouquinho só para a gente ver que nesse momento eu não mando mais informação através da minha fast 0/0. Okay? Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu consigo minimizar a performance do meu roteador de ficar mandando informações que não são relevantes para meu equipamento. Okay? Então aqui vocês já podem perceber que não estou mais mandando para minha fast 0/0. Ok?
E quando eu mostrei para vocês o neighbor do meu SPF, que são os meus vizinhos, vocês poderiam estar perguntando, né? Por que ele está aparecendo esse P21.1 e 20.0? Então, que retire essa rede, né, que está diretamente conectada entre o meu R2 e o meu R3. Ok? Outra informação que a gente pode visualizar aqui é justamente o que? Né? Quando eu mandei o update quando eu recebi, né, o update daquele roteador vindo pela serial 1/0. Né? Eu estou também enviando o hello, né? Isso é o que sempre ele vai estar fazendo. Né? A partir do momento que eu recebi esse update, já atualizei a minha tabela de roteamento. E quando voltou aquela rota, né, quando aquele circuito ficou operacional novamente, eu recebi novamente update, vindo tanto do 21.1 como do 20.1. Ok? Para quê? Para que eu possa calcular e verificar qual que é a melhor caminho, né, para chegar nessa rede que está sendo divulgada dentro dessa atualização do OSPF, correto? E ao mesmo tempo isso está sendo enviado hello para os meus vizinhos. Então constantemente essas informações elas ficam sendo trocadas, né? Elas são trocadas, né, através de todos os meus roteadores que pertencem a essa mesma área de USPF, ou seja, onde eles conversam entre os roteadores para saber o que está acontecendo na rede, se uma rede caiu, se uma rede ela voltou, né, em cima disso, ok? Então, pessoal, isso era a informação que eu queria trazer para vocês relacionada ao SPF, ou seja, configurações através da máscara Coringa e como que eu posso observar algumas situações que acontecem dentro do meu protocolo de roteamento, ou seja, trazer informações, né, daquilo que está acontecendo dentro do meu protocolo de roteamento para decidir qual melhor rota eu vou colocar na minha tabela de roteamento para alcançar aquela nova rede. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto, né, que a gente abordou nessa videoaula e aguardo comentários em nosso post. Até a próxima videoaula. Até mais.